Eu quero enfatizar um pouquinho a necessidade, nesse começo de ano, a necessidade que nós temos de pôr mais propósito de servir a Deus. Então nós estudamos ali baseados em Romanos e Coríntios, os irmãos lembram a questão dos dons, de nós empregarmos nossos dons, aquilo que Deus nos deu, no serviço dele, lembrarmos que Deus concede os dons para o que for útil, nós devemos buscar não especificamente aquilo que nós gostaríamos de ser, de fazer, mas sim de empregar aquilo que Deus nos concede para sermos úteis na obra de Deus. Há muito o que fazer. Vimos também que nós devemos servir a Deus com amor. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. E devemos empregar o amor aos irmãos, principalmente, prioritariamente, mas também até o amor aos inimigos. Vimos na semana passada que o nosso servir a Deus não deve ser maculado pela nossa rebeldia, e nós sermos faltosos, seja para com a sociedade, para com o governo, seja para com os nossos irmãos. A ninguém devais coisa alguma, certo? Fiz um resumo do que a gente viu nas últimas semanas aí, e olha que eu não sou bom em resumos. Geralmente quando eu vou resumir uma coisa de meia hora, eu resumo em uma, né? Mas hoje eu gostaria de partir com vocês da leitura de Josué, capítulo 24. Josué 24, versículos 15 e 24 também. Só vamos ler esses dois versículos, tá bom? Aliás, desculpem, vamos ler o 14 também. 14, 15 e 24. Estão lá? Josué disse o seguinte: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. No versículo 24 nós lemos: e disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Irmãos, todos nós, eu acredito que já conheçamos basicamente a história de Josué. Ele é aquele que foi sucessor de Moisés na condução do povo. Moisés liderou o povo desde a saída do Egito até todos aqueles quase 40 anos de peregrinação e até chegar na entrada da terra de Canaã, a terra prometida. Mas ali Deus interrompeu o trabalho de Moisés. E alguém precisava assumir essa condição. Muitas vezes passam a ideia de que Moisés era um velhinho, morreu, realmente ele tinha 120 anos, e que Josué era um jovem. Não, Josué não era um jovem. Ele não era tão mais novo do que Moisés. Ele saiu lá do Egito,
Josué estava lá. Alguns acreditam que ele já tinha seus 85 anos aqui, né? Pelas contas, mais ou menos isso. E ele liderou o povo nessa etapa difícil, que alguém poderia pensar que seria curta, simples. Bom, Moisés já liderou até aqui, agora é só entrar e tomar conta. Mas as coisas não eram tão simples assim. Josué liderou o povo durante uma etapa de guerras, de batalhas. Eles tiveram que invadir aquela terra e tomar ela. E ele tinha que conduzir o povo. A verdadeira força deles não era do poderio militar, mas a verdadeira força do povo seria a sua fé e a sua fidelidade a Deus. Nós vemos isso demonstrado logo na primeira fase, na primeira etapa. Lembram? Jericó foi a primeira cidade conquistada, não foi conquistada na base da força. Existiu uma certa estratégia e uma estratégia de fé. As muralhas de Jericó caíram mediante o soar das trombetas. Eles cumpriram tudo aquilo que foi determinado por Deus, foi ordenado a Josué, e eles rodearam a cidade todos aqueles dias, e naquele último dia soaram as trombetas de uma forma que naquele momento Deus fez ruir as muralhas e eles puderam invadir a cidade. Eles creram, eles confiaram, eles obedeceram, amém? Quando nós servimos a Deus, tá? Eu quero enfatizar isso desde o começo, mas nós vamos passar por isso ao longo da nossa meditação de hoje, tá? Porque a ideia de servir a Deus anda mesmo bastante deturpada. Mas nós devemos notar que o servir a Deus requer obediência. Tá? E uma obediência de fé. Foi o que aconteceu naquele primeiro momento. Mas já logo em seguida, a gente vê o desastre que houve com aquela pequena cidade chamada Ai. Aquela cidade era pequena e por conta da infidelidade de o povo todo sofreu as consequências. Eles tiveram um tremendo revés naquele propósito, naquele objetivo de conquistar a terra. Logo na segunda cidade, uma pequena cidade que em tese seria fácil de eles conquistarem, eles tiveram um tropeço e isso serviu de uma lição para eles. E Josué teve o dever, a incumbência de liderar o povo nessa fase difícil de conquistas, e ele tinha que manter o povo fervoroso, confiante, obedecendo a Deus, andando em fidelidade. Nós vamos voltar aqui para o capítulo 24, mas nós vamos retomar lá no capítulo 1, quando Josué assumiu a liderança. Capítulo 1 de Josué, versículo 6. Nós devemos nos colocar um pouquinho no lugar de Josué. É sempre difícil substituir alguém que foi muito amado e muito reconhecido pelo seu trabalho de qualidade. Nós vemos isso em qualquer função, né? No esporte, no mundo dos negócios, nas igrejas.
um pastor que fez um bom trabalho numa igreja, quando chega o fim da jornada dele, ele morre ou tem que ir embora, é difícil para um pastor que vem suceder ele na liderança, porque sempre tem a sombra de alguém que fez um ótimo trabalho, então isso exige mais, né? As pessoas estão acostumadas com uma coisa bem feita e vão cobrar mais. Então nós podemos imaginar o que Josué sentiu quando ele foi colocado para suceder Moisés. No versículo 6, palavras de Deus para Josué, e isso importa para o nosso assunto de hoje também. Deus orientou Josué dessa maneira. Versículo 6 então: esforça-te e tem bom ânimo. Requer esforço, tem ânimo. Realmente a coisa não era fácil. Deus não disse que seria fácil, mas ele diz: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Bom, então Deus exortou Josué: se esforce. E não desanime não. Tenha força, vigor. Eu vou estar com você. Bom, isso já encoraja, né? Literalmente, encoraja qualquer cristão. Saber, Deus está comigo. Mas, no meio disso, Deus exorta Josué: aquilo que eu ordenei por Moisés, não se desvie daquilo em nada, seja fiel àquela palavra, e medita na palavra dia e noite, não se esqueça dela por um momento sequer. Isso foi no começo da jornada de Josué. Quando nós lemos lá Josué 24, ele já tinha liderado o povo. Nós estamos aqui, se você ver esse capítulo 24 de Josué, o último que narra os feitos dele, essa conversa com o povo foi já no final. Logo depois nós vemos a descrição da morte dele e de Eleazar, o sacerdote daquela época. Mas, seguindo aquilo que a própria Bíblia diz, irmãos, de que as coisas que nos foram escritas, nos foram deixadas como figura, nós temos que tomar esses exemplos para nós. Nós não temos que invadir nenhuma terra, mas nós temos uma terra prometida, né? Nós temos uma eternidade, estarmos com Cristo no seu reino. E a figura de Josué, aí ele foi um general, né, colocado ali como um general, como um governante do povo, não como um rei. Ali naquele momento Israel era mesmo uma teocracia, como deveria ser, guiada por Deus. Mas assim como Moisés foi, Josué serviu como um orientador do povo. E sendo ele um orientador, ele cumpria um papel também pastoral, é o que nós podemos ver, no sentido de que ele guiava, ele
orientava o povo, ele exortava o povo a ser fiel. Todo crente deve buscar servir a Deus, ter como objetivo servir a Deus fielmente. Amém? Todo crente. Mas aos líderes, nós podemos observar, como no caso de Josué, cabe servir a Deus fielmente, mas também a responsabilidade de levar outros a fazerem o mesmo. É isso que ele estava fazendo aqui no final já da sua jornada. Josué está dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Muitas vezes quando nós lemos esse versículo, ouvimos falar dele isoladamente, nós pensamos que é um propósito, ou que Josué está falando isso lá atrás. Na verdade é um propósito antigo de Josué. Nós vimos que ele serviu ao Senhor. Ele conduziu a sua casa, seu lar, servindo ao Senhor. E aqui no final, ele se mostra resoluto, né? Decidido. Nós vamos continuar fazendo isso. Vocês agora têm que escolher. Vocês têm que fazer uma decisão, um propósito. Não sei quanto a vocês, eu não posso impor, eu não posso obrigar vocês. Mas eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Assim como temos feito, nós vamos fazer ainda. Mas Josué estava exortando o povo a que eles fizessem cada um a mesma coisa que ele fez, seguindo as ordens de Deus. Não se aparte esse livro da sua vida. O que eles tinham até então era a lei que Deus havia dado por Moisés. Então, os livros ali do Pentateuco, né, aqueles ensinos eles já tinham. Hoje nós temos isso, nós temos os profetas que confirmam e que exortam a respeito de tudo aquilo que havia na lei. A lei é a base, né, o ponto de partida de toda a Escritura. Os profetas confirmam isso. E o Novo Testamento, Jesus veio e tornou tudo claro, ele consumou aquilo, e também através dos seus apóstolos, seus discípulos, ele propagou essas coisas e jogou luz para que nós hoje pudéssemos entender tudo isso mais claramente. Mas nós temos esses livros como a palavra de Deus revelada, inerrante, infalível, onde nós devemos nos apegar. Tem muita gente que entende hoje, de uma maneira assim, simplória, que servir a Deus é ele ir na igreja, ir à igreja no domingo. Eu sirvo a Deus. Por quê? O que você faz onde você mostra que serve a Deus? Você vai na igreja. Será que ao longo da semana você tem meditado na palavra de Deus? Será que ela realmente tem pautado a sua vida, suas decisões, suas atitudes? Então, constantemente, irmãos, a cada dia, essa proposição de Josué é lançada sobre nós. Escolhei hoje a quem servis. Nós fizemos profissão de fé um dia, né, os crentes, de servir a Deus, porque nós cremos em Cristo como nosso Senhor e Salvador, o Filho de Deus. Mas a cada dia os próprios crentes têm que fazer uma escolha de servir ao Senhor, de certa forma. Eu creio que os irmãos entendem o que eu quero dizer. Cada dia você tem que renovar esse propósito firme. Você está revigorado nesse propósito. Esforça-te, tem bom ânimo. Todos nós precisamos ter. Não é só o líder. Isso não era só Josué. Nós precisamos nos esforçar. Tem dificuldades, tem adversidades, tem tentações, tem más influências. O mundo
tenta fazer de tudo para nos desviar de servir ao Senhor. Por isso, o nosso versículo inicial de hoje, eu falei, sempre a gente lê um versículo inicial relacionado ao nosso assunto. Se nós amarmos o mundo, ou seja, se nós nos apegarmos às coisas desse mundo, o amor do Pai não está em nós. Nós não estamos nos mostrando como verdadeiros crentes, como pessoas regeneradas. Então, o crente, sendo consciente disso, ele sabe que a cada dia o mundo tem seus apelos e vai procurar nos enfraquecer no nosso propósito de servir a Deus. Não é isso que acontece com você? Às vezes, a própria monotonia, a rotina. Nós estávamos conversando essa semana em casa, acho que ontem mesmo. Algumas igrejas, elas se utilizam de alguns recursos, sempre de eventos. Já observou isso? Todo mês tem algum evento. Tem culto especial do dia de não sei o quê. Criam datas, né? Se não tem já, eles inventam alguma coisa. Qual é o propósito? Isso é um efeito psicológico, motivacional. Você cria eventos especiais para motivar. Mas essa motivação, irmãos, ela é artificial. Tá? Ela é promovida por eventos como o mundo faz. A nossa motivação, ela deve ser mesmo em meio à rotina. Aquela coisa constante. Todo domingo é igual. Mas apesar disso, nós sabemos que cada domingo pode ser igual, mas cada dia traz o seu próprio mal, cada dia traz a sua própria dificuldade, a sua adversidade, e nós temos que estar batalhando em meio a isso, e batalhando contra essas coisas, e temos que manter o nosso propósito de servir ao nosso Senhor. Nos animando, né, tendo bom ânimo, nos esforçando e nos apegando à palavra de Deus. Essa é a estratégia de servir a Deus ao longo da nossa vida. A quem nós devemos servir? Que pergunta estúpida, alguém pode dizer, né? A quem nós devemos servir? É óbvio. A quem nós devemos servir? A Deus. Mas aqui é talvez um primeiro detalhe onde a gente tem que ter o sensor ligado, porque muitas vezes nós podemos pensar que estamos servindo ao Senhor, servindo a Deus, e na verdade nós estamos servindo outra coisa. Tem pessoas que servem tradições. E ele acha que servindo a tradição, talvez a tradição dos seus pais, ou talvez a tradição da sua igreja, ele está servindo a Deus. Uma tradição de frequentar, de fazer determinadas coisas. Então tem pessoas que são servas das tradições. Isso não é necessariamente servir a Deus. Eu não estou dizendo que tradição seja uma coisa ruim. Tá? Hoje em dia muita gente está aparecendo aí com ideias novas, rompendo com o tradicional, tem gerado vários grupos com ideias diferentes, até alguns que a gente tem comentado bastante, os desigrejados, né? Eles querem romper com tudo o mundo religioso. Eles descobriram, muitos desses descobriram que Deus, que Jesus, não podem ser chamados de Deus ou de Jesus, porque eles têm um nome original, e quem chama, né, o Filho de Deus de Jesus está cometendo uma blasfêmia, que Deus vem de Zeus,
Então tem que chamar pelo nome certo, senão você vai para o inferno, tá? Então eles descobriram, né, redescobriram a roda. Essas pessoas não atinam para algumas coisas. Aí entra a tradição. Espera aí. Deus não desamparou o seu povo da verdade ao longo dos séculos. Pode ser que a verdade não era aquela em qual você estava ou aquela que você conhecia. Talvez você estivesse envolvido por igrejas erradas, por ensinos errados, uma crença desvirtuada da Bíblia. Mas alguém estava fazendo aquilo. Se ninguém nunca viu aquilo antes, se ninguém nunca interpretou aquilo daquela maneira, você tem que ter cuidado, porque Deus não deixaria o seu povo na ignorância por séculos e séculos, e só agora abrir o entendimento de alguém. Então esses são inovadores, inventores de coisas, são falsos profetas. Está cheio na internet. Tá? Quer dizer, pela internet a gente descobre e tem acesso a eles, mas na verdade eles estão aí. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Tradição nesse lado, nesse aspecto, pesa, mas tradição em quê? Tradição na fidelidade à palavra de Deus. Existiam povos que estavam fazendo aquilo, talvez você desconhecesse, talvez não fosse a sua tradição, a sua prática, mas alguém já disse, alguém já ensinou, alguém já praticou isso ao longo do tempo. Praticou e praticava. Mas nós precisamos tomar cuidado para não estarmos servindo meramente a tradição. Tem muitas pessoas que estão servindo a denominação. Nós, felizmente, somos livres disso. Sendo batistas independentes, nós não somos presos a uma denominação. Nós cremos que a linhagem das igrejas nomeadas batistas, elas têm uma herança nas igrejas verdadeiras, e muitas dessas igrejas ainda permanecem autênticas, legítimas, verdadeiras, fiéis, mas muitas não. Conversando com os nossos irmãos essa semana, eles buscaram uma igreja, eles tiveram experiência de ver algumas aberrações que eles comentaram com a gente. Infelizmente, muitas igrejas que você vai ver lá tem placa de batista, mas já não é batista na prática, na doutrina. Ou se desviaram inteiramente da fé ou estão caminhando para isso, infelizmente. Mas se ela é batista mesmo, na sua origem, né, ela provém de igrejas que defenderam com fidelidade a palavra de Deus, que creram nisso. É uma pena que se perderam. Mas isso faz parte daquilo que nós vemos nas Escrituras reveladas. Mas, de qualquer maneira, nós não estamos presos a uma denominação. Nem sempre nós somos chamados batistas. Nós nos orgulhamos desse nome. Mas nós já estudamos aqui e nós não devemos nos apegar ao nome batista como se fosse essa a nossa prova, o nosso atestado, até porque a gente está vendo muitos batistas de nome batista que não são. O que realmente identifica o DNA da igreja é a sua fidelidade à palavra de Deus. E nós não devemos nos apegar àquilo que a denominação determina. Infelizmente, eu vejo alguns pastores, eu tenho alguns colegas pastores em redes sociais, que se mostram sinceros, né, e são ligados a associações, convenções, mas eles são muito presos ao que a convenção determina. Eles podem até contestar, são contrários, mas eles estão lá presos àquilo que a denominação determina. Eles podem se conformar com aquilo,
Volta e meia o assunto ressurge, por exemplo, pastorado feminino. Eu conheço pastores que são na convenção, que são contrários àquilo. Mas se num determinado momento a convenção bater o martelo que isso deve ser reconhecido, eu não sei como é que eles vão ficar nessa situação. Mas talvez vão ter que se calar e aceitar a denominação. Se eles forem sinceros realmente, eles vão romper. Como já deveriam ter feito. Romper com essa associação, essa grande associação, né? Por quê? Porque ela não pode ditar regras. Nós temos que servir ao Senhor e não uma denominação, não um grupo de dirigentes que se reúnem lá e tomam decisões, muitas vezes não baseadas nas Escrituras. Nós não devemos servir, precisamos tomar cuidado para que não estejamos servindo tradições, denominação, regras de homens, livros. Você pode admirar muito um pregador, mas você não deve servir a ele. Uma das coisas que o catolicismo influenciou, uma das coisas muito negativas, é aquela distinção entre o clero, né, e os leigos, o povo. De uma certa forma, os leigos veem o clero como uma casta especial. Isso se transportou para o mundo protestante. E deu margem a que isso ganhasse proporções ainda maiores nesse mundo de evangélico, né? Chamado evangélico, pentecostal e neopentecostal, onde nós vemos claramente a igreja do fulano de tal, é a igreja do Edir Macedo, a igreja do R.R. Soares. Tem gente que às vezes nem lembra o nome da igreja, mas qual que é? A do Valdemiro, a do R.R. Porque de fato eles são os donos, eles são os fundadores e donos dessas igrejas. Mas mesmo pequenas igrejinhas seguem essa linha. Alguém vai lá e funda, e ele é o ungido do Senhor, né, intocável. Por mais que ele apronte, ele pode desviar dinheiro, ele pode ter escândalos sexuais, mas ele é ungido, não pode ser tocado. Essas coisas todas criam a ideia de que o povo serve ao pastor. E nós precisamos tomar cuidado, porque em muitas igrejas batistas, sem perceber, as pessoas, os crentes estão lá servindo ao pastor e não a Deus. Você não está aqui para servir o pastor. Jesus deixou muito claro na sua igreja que o caminho é justamente o inverso. O pastor está aqui para servir a igreja. Amém? É totalmente o contrário. A igreja pode reconhecer o trabalho do seu pastor, pode, de alguma maneira resolver recompensar ele, é justo, é bíblico, havendo condições. A igreja pode prestar certas homenagens ao pastor, mas ela nunca deve se perder nisso, de ficar cega e dizer amém para tudo que o pastor diz, mesmo quando ele falou alguma coisa fora da Bíblia. Ontem eu ouvi um comentário, eu não sei, nem vou entrar no mérito da questão, porque eu realmente não sei o que foi dito, mas tem um pastor americano, acho que a maioria de vocês conhece, o John MacArthur, né? Ele é assim uma referência, bastante tradicional, mas ele teria dito, não sei se é assim mesmo, em que circunstâncias, que ele é contra a liberdade religiosa.
Peraí, a liberdade religiosa é uma das marcas características dos batistas, porque nós nos atemos a isso. A religião nunca deve ser imposta, né? Não, quem vive aqui tem que ser da nossa denominação, da nossa religião. Todo mundo tem que ser cristão e batista. Não, isso não pode. Nós cremos que alguém se torna um cristão pela fé, é pela pregação. Isso vai ser voluntário. Nós vamos orar para que Deus mova essas pessoas, certo? Nunca por imposição. Se ela quer ser de outra denominação, nós vamos tentar pregar a verdade para ela. Nós queremos ter a liberdade de pregar a verdade para ela e para todo mundo. Mas ela tem liberdade de ser o que ela quiser ser. Jesus nunca passou essa ideia de que tinha que ser imposta a fé. Aí o que espanta nessa, se é fato, né? Estou colocando como uma suposição, tá? O que espanta é o fato de que talvez o John MacArthur, por mais respeito que se deva a ele, tenha dito uma coisa dessa e a igreja tenha aplaudido. É um grande perigo, irmãos, que isso aconteça. Quando se tem um grande, renomado pastor, não se iluda. Aquela igreja cresce, mas tem muito bode lá no meio. Porque são aquelas pessoas que estão lá só como fãs. Eles na verdade não estão servindo a Deus, estão lá servindo aquele homem porque ele admira. Foi assim com Spurgeon. Tinha muita gente lá, certamente na igreja dele, que não era convertido. Foi um grande, fiel pregador. A gente se maravilha de ler as coisas dele, de ouvir as pregações dele. Mas não tenha dúvida de que muita gente estava lá, não porque ele quisesse isso, mas muita gente estava lá servindo a Spurgeon. E qualquer besteira que ele pudesse dizer, eles iam dizer amém. Não estavam lá servindo a Deus. Isso acontece muito com os pastores que são carismáticos, não no sentido pentecostal, né? Mas carismáticos assim, muito comunicativos. Às vezes eu louvo a Deus por isso, por eu não ser assim. Pelo contrário, tem que ter paciência para me ouvir, né? Então vamos lá. Mas irmãos, a quem nós devemos servir? Realmente, eu quero chamar a atenção sobre esse aspecto, tá? Nós temos que ter consciência de que nós somos chamados a servir ao Senhor. Os pastores, os líderes devem servir como um Josué para nós. Eles têm que servir ao Senhor. E nós lemos nas Escrituras que nós devemos imitar a fé deles. É lógico que nós vamos imitar a fé se eles se mostrarem fiéis como Josué. Amém? Também nós devemos obedecer eles no sentido de que nós vamos olhar que eles estão sendo fiéis no ensino da Escritura. Se o que os nossos mestres, nossos pastores, né, os condutores da igreja estão ensinando, é bíblico. Então, por mais doído que seja, por mais difícil que seja para mim, então eu vou obedecer o pastor. Não porque eu obedeço, porque eu sirvo ao pastor, eu vou obedecer ao pastor porque está me mostrando a palavra de Deus, eu vou servir ao Senhor. É esse o meu propósito. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Primeira Tessalonicenses, capítulo 1. Versículo 8. Paulo escreveu aos Tessalonicenses e a respeito deles mesmo,
o seguinte: porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Então, Paulo aqui traça um certo tipo de elogio aos Tessalonicenses, né, mostrando que não só ali na região deles, mas por outros lugares já havia sido levado, as pessoas louvavam a Deus, né, os crentes louvavam a Deus, por saber que o trabalho de Paulo, tendo sido feito com eles ali em Tessalônica, havia frutificado de maneira que eles tinham sido movidos de uma cidade bem idolátrica, né? E que os tessalonicenses tinham sido movidos da idolatria, da adoração a deuses pagãos, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Então, nós temos que ser movidos mesmo a isso. O povo de Deus tem que entender isso. Nós somos movidos não para adorar ídolos, ou trocar um ídolo por outro, mas nós temos que ser movidos dos ídolos a que nós servíamos antes, né? Se era católico, servia imagens, se era um ateu que adorava a si mesmo, né? Da sua idolatria, do seu apego ao dinheiro, às riquezas, porque a gente vê a avareza é um tipo de idolatria, a Bíblia afirma isso. Então, o que importa é que nós termos sido movidos da nossa idolatria para servir, de fato, o Deus vivo e verdadeiro. O Deus que nos é revelado nas Escrituras, o Deus que nos é revelado no Evangelho e nos profetas e na lei. Esse Deus nós temos que servir. Quando Jesus teve aquele diálogo com Satanás, por ocasião da tentação, lá no deserto, uma das respostas que Jesus deu ao diabo é: só a Deus servirás. É interessante nós vermos ali, vamos abrir lá, irmãos, é Mateus 4. Se você comparar, Jesus aqui faz uma citação de Deuteronômio 6, se não me engano. Olha, aqui é Mateus 4, versículo 10. Isso, a referência é Deuteronômio 6,13. Jesus acrescentou uma palavrinha aqui, tá? Se você ler lá em Deuteronômio 6,13, Deus realmente disse que ele deveria ser servido, e Moisés assim passou ao povo: a ele servirás. Mas Jesus aqui fazendo referência a essa passagem, ele diz: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Está implícito no texto lá de Deuteronômio esse só, mas ele não existe. Lá está: ao Senhor teu Deus adorarás e a ele servirás. Jesus colocou essa cláusula de exclusividade de Deus: só a ele servirás. Então, se é verdade que nós não devemos servir mais a outros, né, nós somos levados a servir a Deus, devemos lembrar disso: só a Deus. A adoração é exclusivamente direcionada a Deus. O nosso serviço é exclusivamente a Deus. Você não serve à igreja. Você pode servir a Deus na igreja. E até através da igreja. Mas você não serve a igreja. Você não serve o pastor, você não serve uma denominação. Você deve servir a Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Só Ele é digno de adoração
e do nosso serviço fiel. Mesmo as coisas que nós fazemos, nós vimos com relação a aquelas exortações, acho que na semana passada, sobre o nosso cuidado de a ninguém dever coisa alguma. As coisas que nós fazemos, devemos fazer como ao Senhor. Nós temos que lembrar, se eu pago o tributo, eu vou servir a nação. Não, mesmo que você faça contrariado alguma coisa, lembre que você deve fazer como ao Senhor. A nossa obediência, muitas vezes, a certas autoridades, mostram a nossa obediência ao Senhor. A mulher deve ser submissa ao seu marido? Sim. E um dos fatores que motiva a mulher cristã a ser submissa ao seu marido é ela lembrar que fazendo isso ela está servindo ao Senhor. É um dos aspectos, porque assim Deus estabeleceu e Ele requer. Assim como o marido deve amar a sua mulher, como também Deus ordenou, como Cristo amou a sua igreja. Mas amar essa mulher, me sacrificar por ela, Deus ordenou isso. Você deve amar a sua mulher. Por quê? Deus ordenou e você está servindo ao Senhor quando você é fiel no seu relacionamento familiar, nos seus compromissos, nos seus deveres como marido, como esposa, como pai, como filho, como cidadão. A Bíblia ensina isso. Então servir ao Senhor não é só vir à igreja, percebe? É todo dia. Seu relacionamento com o seu patrão, você fez um acordo, um contrato de trabalho. Mas eu ganho mal. Olha, se você ganha mal e acha que pode ganhar mais, peça demissão e vai para outro emprego. Ou pelo menos ore a Deus para que Ele te dê um emprego que te pague o que é mais justo. Busque, é lícito, você pode. Mas não sonegue o seu trabalho ao seu patrão com essa desculpa esfarrapada. Você fez um acordo com ele, você fez um contrato de trabalho. Mesmo que esse acordo tenha sido verbal. A gente vê muito isso, né? Tem pessoas que aceitam trabalhar sem registro. Não tem um contrato por escrito. Mas tem determinadas regras que ficam vagas, não ficam claras, não tem um contrato. E depois a pessoa quer pleitear tudo o que era devido pela CLT. O empregador está errado? Está errado. De não fazer coisa legalmente. Mas também está errado aquele que pleiteia as coisas. Afinal de contas, quando ele fez o acordo, ele aceitou aquelas condições. Se você aceitou aquelas condições, você não deve se tornar traidor daquilo. É diferente de quando você firma um acordo e a pessoa não cumpre. Tá? Aí já são outros 500. Mas o que eu quero chamar a atenção é que nos nossos compromissos que nós temos diariamente, trabalho, em casa, na igreja, tudo, nós temos um compromisso de servir ao Senhor. O servir ao Senhor se mostra em todas essas coisas, em todos esses pontos. Então nós precisamos tomar esse cuidado. Na verdade, fazendo essas coisas, não estamos servindo a eles, mas estamos servindo ao Senhor. Em Mateus 6, 24, nós lemos também um versículo bem conhecido. Jesus disse o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, nesse momento nós estamos tratando dessa questão, irmãos. Primeiro, cuidado para não servir ao outro, mas servir somente a Deus. Mas também
Lembra que Jesus disse, só a Ele servirás, o Deus vivo e verdadeiro. Uma coisa que acontece muito, é nós queremos servir a dois senhores. A gente vê muito isso nas igrejas, infelizmente. É aquilo que dizem, uma pessoa com um pé na igreja e outro pé no mundo, né? Isso se mostra porque as atitudes de alguém podem mostrar que ele ainda tem o coração muito preso às coisas desse mundo, às riquezas, o apego, à avareza, né? O apego às coisas materiais dele, pesam tanto, que barram ele de ser fiel a Deus em outros aspectos. Então vem aquelas desculpinhas, Deus há de entender, ninguém pode me julgar. A palavra de Deus te julga, porque você deveria ser fiel a ela, servindo ao Senhor. Agora, quando você começa a dar desculpas para servir a outro Deus, o Mamon aqui representa o Deus das riquezas, né? O apego às coisas materiais, e isso tem relação àquele nosso versículo inicial, o amor ao mundo, o apego ao mundo, né? Isso é um sério problema. Irmãos, novamente nós lançamos diante de nós a exortação e o questionamento de Josué. Escolhei hoje a quem servis. Escolham hoje a quem vocês vão amar o mundo ou amar a Deus? Vocês vão servir a Mamon ou a Deus? Não dá para servir os dois. A Bíblia exorta isso. Se você quiser servir aos dois, na verdade você vai estar servindo a Mamon, você vai estar apegado ao mundo. O crente tem que ter um firme propósito, a determinação. Eu vou servir ao Senhor. Não só da boca para fora, nós lemos o versículo 24, de Josué 24, onde o povo disse, não, nós serviremos ao Senhor. Nós vemos que ao longo da história eles não se mostraram fiéis assim. Logo depois de Josué, o povo decaiu no seu apego à idolatria, né, todo tipo de sentimento ruim. Eles não obedeceram ao Senhor como eles disseram que obedeceriam. Lembra o versículo? Fala, nós obedeceremos a sua palavra. Servir requer isso, obedecer a palavra de Deus. Obedecer. E obedecer nem sempre é fácil. Tem horas que é bem fácil, é gostoso a gente obedecer, né? Quando alguém manda a gente fazer uma coisa que a gente gosta, ótimo. Mas tem horas que não. A obediência requer aquela coisa, seja doce ou seja amargo. Seja fácil ou seja custoso. Muitas vezes Deus vai requerer de nós coisas que são difíceis para nós. Nós cantamos um hino hoje, eu não lembro qual deles, que fala, dá-me graça. É o 335 ou é o outro? Dá-me graça. Nós precisamos da graça do Senhor justamente para vencer essas nossas dificuldades em servir ao Senhor. Aliás, eu estou pensando em fazer de alguma maneira, né, abrindo um parênteses aqui, a gente fazer uma análise. Um tempo atrás eu tive essa ideia, acho que até comecei a fazer alguma coisa e parei, mas tem muitos hinos que a gente não entende, na verdade, nós cantamos e não entendemos. Vamos fazer uma análise doutrinária dos hinos, das letras deles, e até aquelas palavras que a maioria nem conhece, canta. Imagina que seja isso, né? Eu imagino que seja isso, mas nem sabe se é realmente aquilo.
Mas é importante a gente atentar para o que os hinos dizem. E esse hino fala sobre uma grande verdade, né? Uma coisa que nós devemos pedir: Senhor, me capacita. Quando nós falamos, me dá graça, Senhor, por fazer o que é do teu agrado, nós estamos falando disso. Senhor, eu preciso da tua ajuda, né? Eu preciso encontrar forças no Senhor para vencer as minhas próprias fraquezas e ser fiel em servir e obedecer. João 12, 26. Hoje nós vamos fazer diferente, viu, irmãos? Eu vou pedir licença a vocês, nós estamos esticando um pouquinho mais, mas vamos fazer em uma parte só. Ultimamente eu tenho de manhã dividido a pregação em duas partes, mas nós já estamos aqui para concluir, tá? João capítulo 12. 12, versículo 26. Para deixar mais claro o que é servir, Jesus disse o seguinte: se alguém me serve, aí eu quero que vocês leiam essa parte comigo, tá? Vocês completam. Se alguém me serve, siga. Isso. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Eu quis destacar esse siga-me, porque servir é isso, irmãos. Quando nós pensamos em servir, então, servir não é só você pegar a sua Bíblia, ficar debaixo do braço e ir para a igreja. Nem é só você pegar, não, eu tenho a leitura, meu plano de leitura anual. Eu leio a Bíblia todos os dias, leio 3, 4, 5 capítulos por dia. Não, essas coisas são boas para nós. Mas servir ao Senhor, de fato, envolve essas coisas e as consequências delas, se essas coisas estiverem sendo feitas. Porque você pode ir para a igreja, você pode ler a Bíblia, e isso pode não falar nada ao seu coração. Está cheio de gente que conhece muito bem a Bíblia, conhece longos trechos de cor. Você fala qualquer coisa, ele já sabe onde está, mas a prática de vida dele não é uma prática de seguir a Cristo. Entendeu? Servir é isso, é eu olhar, peraí, o que há em mim, né, nas minhas atitudes, no meu modo de ser, de pensar, que eu preciso moldar para obedecer ao Senhor. Estou me vestindo de maneira indecente? Peraí, Deus requer, Deus não estabeleceu que roupa eu vou pôr, que eu tenho que andar de terno e gravata, não sei. Mas nós podemos saber claramente pela palavra de Deus que tanto o homem quanto a mulher devem ser decentes no seu vestir. Alguém tem dúvida disso? Se tiver, a gente faz um estudo sobre isso. Mas não havendo dúvida, aí você tem que olhar, você está sendo obediente a Deus nisso? Você está tentando para isso? Ou você está amando mais o mundo? Você tem que andar na modinha, tem que andar como o mundo anda. Entendeu? Porque se você sabe a verdade, a palavra de Deus, eu estou falando, dando isso como um exemplo, mas em tudo, tá? Você sabe o que a Bíblia fala a respeito de uma coisa, é a palavra de Deus. Você vai seguir a Cristo, você vai seguir a palavra de Deus, ou você vai seguir os seus costumes, ou aquilo que faz parte do métier? Você acha bonito, mas você acha bonito, e Deus acha bonito isso? Ou você acha bonito porque você vê o mundo fazer isso? O rapaz, porque um cantor, porque um jogador de futebol faz isso, fala aquilo, se veste, corta o cabelo daquele jeito, você vai fazer?
Faz sentido? Ah, mas a Bíblia não tem nada contra corte de cabelo. Não. Mas pensa se é decente, né? Cada coisa. Pese mediante a palavra de Deus. Você está usando aquela roupa, você está fazendo certa coisa, porque é assim que o mundo ensina a fazer, mesmo que isso destoe da palavra de Deus, então você está seguindo o mundo. Cuidado, você pode estar amando o mundo. E se você amar o mundo, o amor do Pai não está em você. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. É João, inspirado por Deus. Amém? Então, é nessas horas que a gente tem que entender o que é servir. É eu cravar meus olhos nas Escrituras para aprender dela, para entender, e o meu coração em querer obedecer e seguir a Cristo. E o que é que Cristo ensina? Nós acabamos de estudar o Sermão do Monte. Leia, releia. Lá Jesus diz o que nós devemos ser. Os bem-aventurados, como é que eles devem viver? Tem muita coisa, detalhe, não está especificado lá. Mas pelo contexto, pelo que ele ensina lá, você pode entender. Tire suas conclusões, mediante a palavra de Deus. Mas não deixa o mundo, a sua carne, falar mais alto na hora de interpretar isso. Seja fiel e submisso em obedecer ao Senhor. Coloque como propósito: eu quero seguir a Cristo. Sabe o que é seguir? Nós usamos isso num sentido figurado, mas qual é o sentido literal de seguir? Uma pessoa faz um caminho e você anda atrás dela, você está seguindo ela, você está andando nos passos dela, é o caminho que ela está indo, eu vou atrás. Servir, irmãos, é uma questão de confiança. Se você vê uma pessoa que você sabe que está indo para um caminho bom, vamos usar uma ilustração. Você quer ir para um determinado lugar, falta sinalização, você está sem GPS, mas você sabe que aquela pessoa falou: eu conheço tal lugar, eu estou indo para lá. Se você confia nela, você vai seguir ela, né? Mas se essa pessoa te parecer suspeita, você não deve ir atrás dela. Ela pode estar te levando para uma emboscada, sei lá, alguma coisa. Como é que você encara Jesus? É alguém suspeito? Ou alguém digno de toda confiança? A palavra de Deus é para você digna de toda confiança? Ou é algo que você deve observar com reservas? Nós não devemos ter reservas para a palavra de Deus, irmãos. É lógico que nós temos que ter bom senso de analisar o contexto geral dela para sermos fiéis, para entendermos corretamente. Não isole versículos, cuidado, tá? Tem a aplicação correta, mas a palavra de Deus é digna de toda confiança. Ela foi deixada para instrução nossa, para que nós sejamos perfeitos no nosso serviço a Deus. Nós precisamos muito da palavra de Deus. A nossa suficiência em servir a Deus depende do entendimento, do conhecimento e entendimento da palavra de Deus e do Espírito Santo agindo no nosso coração. É por isso que aí a gente tem que pedir: Senhor, me dá graça para que eu realmente consiga cumprir aquilo que o Senhor está me ensinando por meio da Tua palavra. Mas que nós temos como objetivo de acompanhar os passos de Jesus. Seguir é isso. Se alguém me serve, você serve a Cristo? Ele diz: siga-me. Muitas pessoas dizem, né, usam até o título: eu sou um servo de Deus. E você vai ver a vida dele é podre.
É aquele servo que não serve. E alguns que se dizem servos não servem para nada, são inúteis. O verdadeiro servo de Cristo, o verdadeiro servo de Deus, é aquele que vê para onde Jesus está nos guiando e procura seguir, andar nos seus passos, andar em obediência. 2 Coríntios 10, nosso último texto de hoje, tá? 2 Coríntios capítulo 10. Segunda aos Coríntios 10, versículos 4 e 5. Nós vamos ver. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Aqui está traduzido como obediência de Cristo, mas entendam, obediência a Cristo. Não devemos entender aqui. Essa obediência de Cristo pode nos fazer entender de nós sermos levados a simplesmente observar a obediência de Cristo, a obediência que Ele teve, de fato teve. Né? Ele foi obediente até o fim. Paulo fala sobre isso lá em Filipenses. Mas não é só a obediência de Cristo, nós temos que olhar para Ele e seguir a sua obediência, sim. Mas isso implica na nossa obediência a Ele. Assim como Ele foi obediente, nós devemos ser obedientes a Ele. Então, Paulo está dizendo aqui aos Coríntios que as armas com que ele lutava, o trabalho dele, as ferramentas de trabalho dele, não eram carnais. Mas sim, elas eram poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Que fortalezas são essas? As resistências que nós temos. Irmãos, nós podemos ter muitas fortalezas na nossa vida que impedem a gente de realmente servir a Deus. Nós temos que derrubar essas muralhas, essas fortalezas. E Deus, por meio da sua palavra, é que tem poder para isso. Hoje nós estamos pregando a palavra aqui, estamos usando as mesmas armas de Paulo, usando a palavra de Deus, e nós esperamos que Deus opere no coração de cada um de nós, de maneira a derrubar qualquer fortaleza, qualquer muralha, qualquer resistência que nós possamos ter, para não cumprirmos a vontade de Deus. E que assim, ele segue no versículo 5, dizendo, destruindo argumentos e toda altivez. Os nossos argumentos, aquelas desculpas esfarrapadas, que eu citei agora há pouco, são os nossos argumentos da carne. Então Paulo diz que, usando da palavra de Deus, ele visa isso, né? Destruir esses argumentos e a altivez, o orgulho. Né? Muitas vezes nós temos orgulho do próprio pecado. Você já ouviu algum crente falar, eu sou assim mesmo, comigo escreveu, não leu, o pau comeu? Já? Coisas desse tipo. O camarada se orgulhar de ele ser estouradão, ou de atitudes pecaminosas dele. Ele deveria dizer, olha, eu sou uma pessoa nervosa, mas eu dou graças a Deus que Ele tem contido meu ímpeto, meu espírito. Aí seria bom. Mas Paulo diz aqui que a sua ferramenta de trabalho é realmente as coisas poderosas em Deus para destruir essas resistências, para
destruir os argumentos contrários e o orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus e levar cativo, preso, nosso entendimento à obediência a Cristo. Irmãos, essa era a função de Josué. É a nossa função de tentar levar preso todo o entendimento à obediência a Cristo. Como é que nós vamos servir realmente a Deus, fielmente? Se nosso entendimento for preso a obedecer a Cristo. Foi Ele quem disse: se alguém me serve, faça o quê? Siga-me. Então, é isso. Servir a Deus requer que nós sejamos levados ao conhecimento de Deus. Mas só conhecimento de Deus, da sua palavra, não basta. Nós temos que, movidos pela fé que nós temos em Cristo, pela confiança nele, não só como aquele que livrou nossa alma do inferno, da condenação, mas a nossa confiança nele como o nosso Senhor, que nos ama e que é digno de toda confiança e a quem nós devemos obedecer. Para isso nós precisamos da palavra de Deus e nós precisamos de sujeição a ela. Então, que nós possamos, irmãos, seguir a Cristo verdadeiramente e assim sermos verdadeiros servos. Servir fielmente, sirva a Deus, sirva ao Senhor Jesus Cristo, não sirva aos homens. Enquanto eu ou algum outro pastor falar para vocês conforme as palavras de Cristo, conforme a palavra de Deus, você deve obediência a Ele, e veja isso como Deus te exortando, te estimulando através desse. Mas se alguém falar contrário à Escritura, rejeite, despreze, porque você não serve aos homens, mas você serve ao Deus vivo e verdadeiro. Cuidado para não se fazer presa de ninguém. Muitos cometeram esses erros. Nós temos estudado as cartas de Paulo e nós vemos que algumas igrejas daquele tempo já haviam sido feitas presas, tendo sido enganados, porque estavam servindo homens que eles consideravam talvez mais cultos ou mais fiéis, e por isso eles acabavam seguindo a eles, esquecendo da sua fidelidade à palavra de Deus. Paulo disse: mesmo eu, se chegar pregando alguma coisa diferente para vocês, seja anátema. Por quê? Ele não queria que alguém servisse a Paulo. Como ele escreveu aos Coríntios: vocês não devem servir a Cefas, a Paulo, a Apolo. Vocês servem Cristo. Pena que muitas vezes, mesmo com todo esse esclarecimento que nós temos na palavra de Deus, nós, os crentes, esquecemos isso. Mas que nós possamos estar atentos a isso e renovar cada dia nosso compromisso. Vamos servir ao Senhor. Levanta de manhã e diga: eu hoje tenho um propósito. Eu vou servir ao Senhor. Que Deus abençoe a sua palavra.